uma alegria muito grande no meu coração que eu quero cumprimentá-los com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, para estarmos dando início a mais este encontro, na qual o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta hora, meu Senhor, eu quero pedir a Ti a Tua graça para expor, para explicar a Tua palavra. Eu sei que somente o Teu Espírito Santo é que pode abrir os nossos corações, abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos assim compreender a Tua palavra. Portanto, amado Senhor, eu peço a Ti, envia-nos a Tua graça, a minha vida para ministrar a Tua palavra e a vida dos ouvintes, que nesta oportunidade está nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento que precisamos e que produza a vida que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amados e queridos ouvintes, este é o nosso terceiro encontro, na qual nós estaremos aqui concluindo a primeira parte introdutória da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje eu quero te convidar então para nós meditarmos do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7 do primeiro capítulo de Romanos. Antes de nós lermos esta leitura, eu quero dizer a você sobre a importância de estar acompanhando a todos os encontros. Porque como nós estamos trazendo aqui um estudo expositivo, nós temos então uma sequência. E é muito importante que você acompanhe. Porque, como vocês já observaram, nós vamos estar estudando às vezes um versículo, às vezes 2 versículos, às vezes um capítulo todo. Mas tudo isso tem o objetivo de nós procurar entender o que Deus, através de Paulo, ele procurava passar a nós. E isto é maravilhoso para nós, para nossas vidas. Então vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos procurar aqui o entendimento destes versículos, aonde o apóstolo Paulo ele está concluindo a primeira parte introdutória desta carta.
É muito importante nós revermos que no primeiro versículo nós encontramos a maneira como que Paulo ele se apresenta à igreja. E nós vimos isto no nosso primeiro encontro, que ele coloca-se como o servo de Jesus Cristo, chamado para o Evangelho de Deus e separado. Então veja que coisa tremenda. O versículo 2 ao versículo 4, ele coloca, ele expõe à igreja o evangelho que recebeu, ou seja, o fundamento deste evangelho. E este fundamento nós entendemos que que Jesus, ele é o evangelho de Deus para a salvação da humanidade. E hoje nós vamos procurar entender então o que aconteceu na vida de Paulo. Ele vai apresentar para nós aqui o que este evangelho fez na vida dele. Deste entendimento, o que levou Paulo a fazer. Então vamos observar. O versículo 5 nos diz assim: por meio dele. A primeira coisa muito interessante aqui, Paulo ele está nos dizendo que foi por meio de Cristo que ele teve acesso à graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Percebam isto. Por meio de Cristo. E aqui é muito importante nós entendermos que é somente por meio de Cristo. Não tem uma segunda opção. Não existe um outro meio. Não existe uma outra forma. Eu compreendo nesta oportunidade. O Espírito Santo comunica ao meu coração que eu somente estou falando aqui a você por meio de Jesus. Ou seja, Jesus que nos capacita. Jesus é que promove esta força, este entendimento de levar a palavra. E Paulo, então, ele está dizendo aqui, olha, a igreja, foi por meio de Jesus que eu estou levando a vocês o Evangelho de Deus, ou a pessoa de Jesus Cristo. Observe que na carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 2 e o versículo de número 5, ele diz assim que um só mediador, ou seja, que há apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, é por meio de Jesus que nós podemos alcançar a graça de levarmos a palavra. Paulo ele diz também que foi por meio de Jesus e por causa do seu nome. Paulo ele cita aqui algo maravilhoso. Observem que ele cita o poder que há no nome de Jesus. E isso nós temos que entender o Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e no versículo 5, quando Paulo ele está indo para a cidade de Damasco. E nós sabemos a história que ele vai com o objetivo de trazer os cristãos, os crentes que estavam na cidade de Damasco para Jerusalém, para serem mortos, para serem castigados. E a Bíblia nos informa que de repente o Senhor Jesus Cristo aparece a ele. E no versículo 5 de Atos capítulo 9, Jesus disse assim, quando Paulo está caído no chão e aquela luz resplandece, Paulo disse, Senhor, quem és tu? E Jesus disse assim, eu sou Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou Jesus, a quem você persegue, a quem tu persegue. Observem que o nome de Jesus, nesta experiência de Paulo, ficou gravado em seu coração. E aqui ele nos fala que foi pelo poder do nome de Jesus
que ele tornou-se o pregador, o mestre dos gentios, aquele que levou a palavra aos gentios. Muito interessante também nós observarmos aqui que Paulo ele faz referência aqui neste versículo ao nome, mas nós encontramos que há poder no sangue de Jesus, há poder no olhar de Jesus, há poder na voz de Jesus. Quando Jesus fala, os mortos ressuscitam. Quando Jesus ele toca, há poder no toque de Jesus. E isto é muito interessante nós entendermos. A morte de Jesus tem o poder, a ressurreição de Jesus tem o poder. Então nós temos que entender aqui que Paulo ele diz que foi por meio de Jesus e por causa do teu nome. Mas o que aconteceu com ele? Ele recebeu. Olha, e aqui eu preciso lhe chamar a sua atenção. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos. Observem o tempo verbal desta palavra. Recebemos é um verbo e que está no sentido plural. Ou seja, eu recebo, você recebe. Paulo está nos dizendo assim, que por meio de Jesus e por causa do seu nome, nós temos condições de receber. Nós recebemos. Mas o que nós recebemos? Graça e apostolado. Neste ponto do nosso estudo, é muito importante nós entendermos que esta é uma parte introdutória. E o que Paulo vai apresentar, as doutrinas que virão na sequência deste estudo, como a depravação total do homem, aonde Paulo ele engloba todos os seres humanos debaixo do pecado. Quando ele trata da doutrina da justificação pela fé, quando ele trata da doutrina da graça de Deus, a partir do capítulo 5, isso daqui é muito importante, porque ele está preparando a igreja. Ele está dizendo aqui nesta introdução para que a igreja se preparasse para ouvir os fundamentos doutrinários que ele iria apresentar. Então aqui ele deixa assim, olha, que foi por meio de Jesus e por causa do seu nome que ele recebeu graça e ele recebeu o apostolado. Ou seja, ele recebeu o envio, ele recebeu o aval de Deus para pregar o evangelho que iria pregar, ou que pregava, e que aqui está explicado na carta aos Romanos. Então, amados e queridos ouvintes, mais uma vez eu quero vos dizer que nós estamos aqui procurando compreender. Entendemos que a carta aos Romanos é complexa, é muito difícil a compreensão, mas eu tenho certeza, eu acredito que quando o Senhor colocou este projeto no meu coração, foi para que nós entendêssemos, para que nós, de alguma forma, compreendêssemos o que estava no coração do apóstolo e o porquê que esta carta é tão importante, porquê que esta carta tem mudado a vida de muitas pessoas, porquê que estes escritos de Paulo têm sido fundamental em momentos decisivos da igreja, em momentos em que os piores momentos da igreja, como é o exemplo de Martinho Lutero. Veja que os dias de Martinho Lutero eram conhecidos como o dia das trevas, aonde a igreja estava mergulhada na escuridão. A igreja estava mergulhada no seu pior momento histórico. Mas de repente, aleluia, Martinho Lutero lê Romanos 1, 16 e 17.
e ele compreende a verdade escrita. E nós sabemos que o Espírito Santo motivou o coração de Martinho Lutero e ele revolucionou a história da igreja. E hoje nós conhecemos como o movimento protestante, e que até hoje a nossa fundamentação histórica está baseada neste acontecimento de Martinho Lutero. Então veja como é importante nós entendermos. Então eu te convido aqui, debruce sobre este livro, leia Romanos, acompanhe as nossas explicações, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor estará fazendo uma obra muito grande nas nossas vidas. Observem que Paulo recebeu, por meio de Cristo e pelo poder do seu nome, ele recebeu graça e ele recebeu apostolado. É interessante observar aqui a palavra graça. Paulo, ele entendia que tudo o que aconteceu com ele foi pela graça. A experiência na estrada de Damasco foi pela graça de Deus. Então ele compreende, como está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, ele fala assim: por isso não desfalecemos, mas nós continuamos porque nós entendemos que pela misericórdia de Deus, ou pela graça de Deus, nós temos recebido este ministério. É importante você colocar esta verdade no teu coração, que tudo que você é, que tudo que você possui, é porque a graça de Deus é na sua vida. E Paulo também, ele entendia isso de uma forma que ele recebeu graça no chamado. Ele recebeu graça para permanecer no chamado. E ele recebeu graça para terminar o chamado de Deus na vida dele. E eu não tenho dúvida que eu preciso desta graça para concluir este trabalho. E eu não tenho dúvida que você precisa da graça para concluir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Agora observem como Paulo e o que Paulo recebeu. E para que ele recebeu isto? Qual foi o objetivo de Deus, através de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, dispensar graça e apostolado para o apóstolo Paulo? Na última parte do versículo 5, para chamar. Prestem muita atenção nisso. Para chamar dentre todas as nações. Olha esta verdade e compreenda que tudo o que aconteceu com Paulo, a experiência no caminho de Damasco, tudo o que aconteceu com Paulo tinha o objetivo de chamar, ou de ele ser usado por Deus para chamar um povo dentre todas as nações. E aqui, nesta expressão, nós temos que entender que Deus, aleluia, que o chamado de Deus é para todos os homens. Deus olha para o mundo, Deus olha para a raça humana, e Deus tem um plano. Este plano é chamar homens de todas as nações. Então Deus derrama graça, Deus capacita Paulo, Deus coloca sobre os ombros deste homem a responsabilidade de levar a palavra. E esta palavra era o chamado de Deus. Oh, aleluia! E nesta oportunidade o meu coração ferve de alegria, porque eu entendo que o Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando você. Você que está me ouvindo através deste vídeo. Você tirou um momento para
estudar a palavra, para ouvir a palavra. E Deus te chama. Deus te chama através desta palavra, porque Ele tem uma obra para você realizar. Então, observe que o versículo diz assim: chamar dentre todas as nações um povo. Mas para quê? Será que era chamar para ficar de braço encruzado? Chamar para não fazer nada? Não. O versículo 5 nos informa que este povo, ele foi chamado para a obediência que vem pela fé. Nós somos chamados para obedecermos ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou chamado para obedecê-lo. Você é chamado para obedecê-lo. Que coisa maravilhosa! Só que esta obediência, havia algo que levaria essas pessoas chamadas a obedecerem. E isto era quando elas crescem. Então eu acredito que a exposição da palavra, a explicação da palavra, ela gera fé em nós. Assim como Paulo disse em Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O livro de Salmo, de número 119 e o versículo de número 130 nos diz que a explicação da palavra, ela produz fé em nossos corações. E eu não tenho dúvida que nesta oportunidade o Senhor, aleluia, pelo Espírito Santo, através da palavra, está produzindo fé em nossos corações. E que esta fé vai nos capacitar a nós obedecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desta obediência, o reino de Deus, aleluia, a obra de Deus, aquilo que Deus tem para esta humanidade será cumprido. Então veja que profundidade nós encontramos no versículo 5 do capítulo 1 de Romanos. O versículo de número 6, olha que coisa. O chamado de Deus é para todos os homens. E tem como objetivo tornar o homem servo de Jesus Cristo. E esta é a grande verdade que Paulo ele coloca aqui diante da igreja. Ok? Quando ele diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Um detalhe muito interessante aqui a respeito do pertencer a Jesus Cristo, porque este é o grande objetivo de Deus ao chamar a igreja. Na epístola de João, nós vamos encontrar no capítulo 2 e no versículo de número 5, nós vamos encontrar que está escrito: se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aí tem uma expressão que diz assim: desta forma sabemos que estamos nele, ou que pertencemos a ele. E esta é uma expressão muito importante para ser analisada na Epístola de João, porque nós vamos encontrar várias vezes esta expressão: nisto sabemos, nisto conhecemos, por isso entendemos que somos dele, que conhecemos a verdade, que estamos em Cristo, que somos da luz, que andamos na luz. Porém aqui no versículo de número 5, João está falando assim: desta forma sabemos que estamos nele, ou que pertencemos a ele. Mas que forma? Quando nós obedecemos a sua palavra. Observem que o objetivo de pertencer
pertencermos a Jesus é quando nós obedecemos a palavra de Jesus. Aleluia! É bem verdade que nós teríamos aqui muitos textos para nós estarmos indo de uma maneira mais profunda nessa verdade. Mas é importante nós entendermos aqui isto, que nós fomos chamados, que este chamado de Deus é para todos os homens e que tem como objetivo tornar o homem servo de Jesus Cristo. E acontece isso quando nós ouvimos os chamados e obedecemos a palavra de Deus. O versículo de número 7 nos diz assim: a todos os que estão em Roma. Essa expressão ela precisa ser analisada, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele tem o objetivo de deixar um escrito para toda a humanidade. Como nós olhamos aqui no versículo anterior, que a missão de Paulo não era específica para a igreja de Roma, mas era para todos os homens. Então aqui nós vamos entender a maneira que Deus olha para a igreja. Pense nisso. Analise isso. Pense neste versículo desta forma. Que Deus está lá no céu. Jesus está à direita de Deus. E Ele olha para a igreja na terra. E no coração de Deus existe um sentimento. E este sentimento, ele é descrito aqui de duas formas. Olha, amados de Deus, vocês são amados de Deus. Ou seja, Deus quer que nós estejamos junto dele. O maior desejo de Deus é como Jesus disse da cidade de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. E daí ele diz assim: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, igual a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então entenda isso, que quando Deus olha para a igreja, é exatamente este sentimento que Deus tem de querer nos acolher, de querer que nós estejamos perto dele. E que eu possa entender isto, e que você possa entender isto. Aleluia! E que possamos nos render a esta verdade, e que possamos nos achegar ao nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Porém, aí no versículo 7 fala: chamados para serem santos. Veja que aqui Paulo ele apresenta dois sentimentos: que Deus nos ama e que Deus quer que nós sejamos santos. E isso daqui é maravilhoso, porque significa o quê? Santo significa separado do mundo. Significa que nós temos que fugir das tentações carnais. Significa que nós temos que abandonar as práticas pecaminosas. Significa que nós temos que nos esforçar para estarmos com Cristo. Que nesta oportunidade o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações. Que você possa entender esta verdade. E que a tua vida possa ser transformada a partir desta grande verdade que nós encontramos aqui. E então ele conclui: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então concluir esta palavra dizendo a todos vocês: o que nós temos que entender aqui, o fundamento disso tudo, é que Deus, aleluia, Deus nos enviou Jesus e que usou o apóstolo Paulo para que nós fôssemos chamados, para estarmos perto de Jesus e para sermos santos. Aleluia. É bem verdade que o que foi falado aqui foi a busca de um entendimento destas verdades. Porém, é muito mais profundo. Precisaríamos de muito mais tempo. Mas
Isto é o que o Senhor quis deixar para nós. Então eu quero te convidar, a partir da semana que vem, nós estaremos entrando então na segunda parte da introdução. Nós vamos estar analisando 8 ao versículo 14. Então você já vai estudando, vai fazendo as suas anotações, nos acompanhe. E eu tenho certeza absoluta que Deus estará transformando as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta palavra ela possa penetrar em nossos corações. Que esta palavra, Senhor, possa ser como uma explosão nas nossas vidas. Que nós venhamos entender, que nós venhamos, aleluia, compreender a Tua vontade. E a partir deste entendimento, que o Teu Espírito Santo produza vida nas nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para assim o fazer. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo, assim como o Senhor fez na vida de Martinho Lutero, assim como o Senhor fez na vida de Agostinho, assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor é poderoso para fazer na vida de cada um que nos ouve através desta palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus, um canal que tem o objetivo de levar até você a palavra. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de orar pelo nosso ministério. E eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.